É visível no Brasil grande preocupação referente à geração de energia elétrica. A principal fonte atualmente são as hidrelétricas, que depende diretamente do volume de chuva da região e da logística de distribuição de produto, já que algumas não são localizadas em centros consumidores. Para contornar esta dependência hidrelétrica, foram desenvolvidos processos de produção de energia elétrica através do bagaço de cana-de-açúcar. Ao produzir álcool e queimar seu descarte, a maioria das usinas do estado de São Paulo tornaram-se autossuficientes, ou seja, a energia elétrica produzida serve tanto para suprir as necessidades quanto para a comercialização de excedentes. A biomassa da cana-de-açúcar é todo resíduo proveniente do bagaço da cana utilizado para a geração de energia, que é gerada através da queima do bagaço, buscando aumentar a produção de energia queimando o palhiço. Este pode ser formado por palhas, folhas verdes, rebolo, raízes e ervas daninhas. Esta biomassa geralmente fica no solo, de modo a evitar a queima da cana antes da retirada dela do solo. No passado, as necessidades de energia das usinas de cana-de-açúcar eram fornecidas por terceiros, e também era necessário comprar energia elétrica das concessionárias. Com a crise do petróleo, as usinas foram obrigadas a dominar a tecnologia da queima do bagaço e assim alcançaram a autossuficiência. A bioenergia gerada através da queima do bagaço possui várias vantagens. É uma energia renovável, não emite dióxido de carbono, é exemplo claro de fonte de energia barata e também é capaz de promover aumento na geração de empregos da região local, por meio da usina de açúcar e álcool. A geração de empregos vem por meio do plantio, da colheita e do processo de transformação da cana em açúcar e álcool. O plantio pode ser realizado de 3 modos: sistema convencional, sistema de cultivo mínimo e sistema de plantio direto, cada qual tendo a sua vantagem. Mas a capacidade produtiva pode ser reduzida, dependendo de agentes externos como degradação do solo, erosão, pestes e falta ou excesso de chuvas. A crise de abastecimento de água no país vem se agravando e a demanda de água à população e a produção de energia aumentou muito nos últimos anos. 6 das principais bacias hidrográficas do país sofrem com escassez de chuva, afetando cerca de 20% da população do país. No início do século XXI, com a privatização do setor elétrico, foi criada a figura do produtor independente de energia, que serviu como incentivo para a modificação do sistema de geração de vapor e energia das usinas. Antes havia descarte do bagaço e agora as usinas possuem autossuficiência. A crise do petróleo obrigou a dominar a tecnologia da queima do bagaço e as usinas conseguiram atingir a autossuficiência, logo começaram a exportar energia para o setor elétrico. Como o conteúdo energético do bagaço da cana equivale a metade do petróleo produzido no país, o novo biocombustível pode ter um papel de grande importância econômica e ambiental. A cana-de-açúcar é uma biomassa que pode ser transformada quase que totalmente em energia elétrica aproveitável, através de processos industriais. No período sem chuvas, de abril a novembro, é quando as usinas estão moendo a cana para produzir açúcar e etanol e, consequentemente, podendo gerar energia elétrica através da queima do bagaço. Se todas as usinas instaladas no Brasil utilizassem o bagaço da cana para gerar energia, juntas poderiam gerar 15.300 megawatts, que equivale a mais do que é gerado na usina de Itaipu. Porém, apenas 5% do total consumido no país é energia oriunda do bagaço da cana. Em São Paulo, a representatividade ofertada à rede elétrica pelas usinas paulistas poderia chegar a quase 50% se houvesse uma política de incentivo para investimentos. A oferta da bioeletricidade para a rede seria 4 vezes superior à realizada na safra passada e com a biomassa já existente no canaviais, apenas a promover a reforma das usinas e o aproveitamento parcial da palha na geração. Plantio da cana-de-açúcar.
O plantio compreende basicamente 3 etapas principais: corte de mudas, distribuição no sulco e cobertura. Pode ser efetuado manualmente ou mecanicamente. Primeiramente, a fim de organizar o plantio, deve-se realizar um levantamento topográfico e a sistematização do terreno, irrigação superficial, conservação do solo, subdivisão de áreas. Para maior otimização das operações, busca-se obter talhões planos, mantendo linhas de cana com grande comprimento e evitando manobras das máquinas. Algumas variáveis devem ser levadas em consideração, como escolha do cultivo e formação de mudas, amostragem do solo para fins de fertilidade, temporada de plantio. A cultura pode ser plantada em 3 épocas diferentes. Sistema ano e meio. A cana é plantada entre janeiro e março. Seu desenvolvimento torna-se lento durante 5 meses, abril a agosto. E de setembro a abril, a cana fica vegetando. Amadurece entre os 16 e 18 meses. Este sistema é considerado eficaz, pois garante o desenvolvimento das gemas, ou seja, possibilita a brotação rápida. Sistema de ano. A cana é plantada entre outubro e novembro. Este sistema precisa ser manejado com certa restrição, pois possui menor produtividade que a cana de 18 meses. Plantio de inverno. Com o uso da torta de filtro, que contém cerca de 70 a 80% de umidade, aplicada no suco de plantio, é possível plantar cana-de-açúcar mesmo no período de estiagem. A torta fornece a umidade necessária para a brotação. Pode ocorrer praticamente o ano todo, se houver fertilização e irrigação apropriada. O bagaço da cana-de-açúcar é a biomassa que representa a maior matriz de energia, suprindo necessidades de energia térmica, mecânica e elétrica das unidades de produção de açúcar e álcool por meio da cogeração. Cogeração é um processo operacional de uma instalação específica, com fins de produção combinada das utilidades de calor e energia por meio de fontes primárias. Em relação ao desempenho operacional, o Grupo São Martinho superou com bons índices de resultados, com grande destaque na produção de energia elétrica, totalizando 445.000 MWh, ante 176.000 MWh. Tendo seu preço médio com pouca variação e fazendo com que a margem de lucro tivesse um aumento de 74% em relação ao mesmo período, em consequência do aumento de 71% das vendas da energia. Processo produtivo da bioeletricidade. A colheita da cana é feita com alto índice de mecanização e transportada por caminhões até a usina. Nas usinas, a cana é moída para a extração do caldo de cana utilizado na produção do álcool e açúcar. Após a moagem, o bagaço é enviado para a alimentação das caldeiras da usina, onde é queimado, gerando vapor. Esse vapor é transformado em energia térmica, mecânica e elétrica, sendo a última utilizada para o consumo próprio da usina e até mesmo a comercialização. Vantagens da biomassa: é pouco poluente, altamente viável, extremamente barata, uma energia renovável. No estado de São Paulo, a maior geração de bioeletricidade que utiliza o bagaço da cana-de-açúcar como fonte coincide com as maiores regiões produtoras de cana-de-açúcar. Conforme os dados do Protocolo Agroambiental Paulista, o Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlândia se destaca como o maior produtor na geração de energia elétrica para exportação. Em relação à capacitação para o primeiro emprego, a companhia investe em programas sociais que propiciam acesso ao mercado de trabalho para aproximadamente 55 jovens de 16 a 18 anos. Todos são oriundos do ensino médio regular dessas comunidades e prestam serviços na área administrativa, recebendo noções de primeiro emprego e de responsabilidades, além de salário, benefícios e a oportunidade de permanecer na companhia no final do programa.
A combustão deste bagaço é uma fonte de energia renovável, que por sua vez gera renda e emprego. E como seu coeficiente de importação é próximo de zero, podemos dizer que esse bagaço é um bem abundante no Brasil, além de possuir uma vantagem ambiental em relação aos métodos convencionais de se obter energia. O Brasil possui 434 usinas sucroalcooleiras. Todas elas são autossuficientes em energia, obtida da queima do bagaço da cana. Algumas dessas usinas vendem a energia que sobra desse processo para concessionárias de energia. Ele também exporta para países como Estados Unidos, Japão, Jamaica, Nigéria, Coreia do Sul, Suécia, Holanda, Costa Rica, El Salvador e México. Os Estados Unidos são os nossos maiores importadores, apesar de seu nível elevado de imposto de importação. Os países da União Europeia também importam volumes significativos do Brasil.